Chegamos na terceira e última unidade do nosso estudo. Aqui iremos refletir sobre a efetivação da proteção normativa dos direitos humanos e fundamentais no Brasil, com enfoque nas políticas públicas, destacando o desenho de uma política de direitos humanos de Estado inscrita no Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Iremos analisar casos exemplares, levando em consideração os obstáculos e os limites da aplicação concreta. O Poder Judiciário também é considerado como um espaço importante para a concretização dos direitos humanos. Na medida em que a Constituição de 88 consagra a autoexecutoriedade dos direitos fundamentais no artigo 5º, parágrafo 1, o Poder Judiciário, quando acionado, não pode mais se omitir em dar respostas e invocar o caráter meramente programático de alguns desses direitos. Nesse sentido, analisaremos o papel do STF, que, como detentor da última palavra sobre a interpretação da Constituição, orienta as decisões dos demais órgãos do Poder Judiciário. Na análise da jurisprudência do STF, destacaremos o uso dos princípios do mínimo existencial e do não retrocesso. Finalmente, faremos uma breve avaliação sobre os avanços e retrocessos, considerando o contexto atual. Neste ponto, vamos conhecer melhor as abordagens sobre 1. Políticas públicas de direitos fundamentais para a promoção da igualdade, a garantia do mínimo existencial. 2. A política de direitos humanos como política de Estado, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. 3. O Supremo Tribunal Federal e o papel de suas decisões, precedentes, jurisprudências e súmulas. 4. A teoria da reserva do possível e do princípio da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. E 5. Considerações sobre a conjuntura atual e o princípio do não retrocesso. Para compreender a função das políticas públicas, que tem como finalidade a garantia dos direitos fundamentais, deve-se refletir sobre a relação entre o Estado, povo e a democracia. A efetividade dos direitos fundamentais é uma condição estruturante para o Estado social e democrático de direito que identifica a República Federativa do Brasil. Uma crise na democracia implica necessariamente numa baixa efetividade dos direitos fundamentais. Os programas nacionais de direitos humanos surgem a partir da Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Viena, no ano de 93. Essa conferência recomendou aos países presentes que criassem programas nacionais para a proteção dos direitos humanos como programas de Estado. Os 2 primeiros planos do Brasil foram elaborados no governo Fernando Henrique Cardoso. E como eram experiências ainda incipientes, a participação da sociedade civil organizada não foi tão intensa como ocorreu durante a elaboração do 3º programa, que foi no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O programa brasileiro foi o primeiro gênero na América Latina e o 3º no mundo. Ele tem como missão fortalecer a democracia brasileira, fazendo com que o Estado seja obrigado a proteger não apenas os direitos fundamentais definidos nas constituições nacionais e estaduais, mas também os direitos definidos nos tratados internacionais. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula na hierarquia do Poder Judiciário. De acordo com o artigo 102 da Constituição, ele tem a função de guardar os preceitos constitucionais. Ele tem como dever obedecer e zelar pela garantia dos direitos fundamentais. Nesta parte, iremos abordar os conceitos de precedentes, jurisprudências e súmulas. A análise do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, proporciona uma reflexão sobre o papel do Judiciário para a efetivação do enfrentamento das desigualdades sociais contidos no projeto constitucional de 88. Na medida em que consagra a aplicabilidade imediata ou plena eficácia jurídica dos direitos fundamentais, confere aos mesmos o caráter de direito subjetivo e garante a possibilidade de serem judicialmente reivindicados como obrigação do Estado. Esta eficácia plena tem amplo alcance, considerando a abertura material do sistema de direitos e garantias fundamentais, também previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Atualmente vivemos num contexto de crise política e moral. As instituições, principalmente as públicas, passam por sérias dificuldades. A opinião pública se encontra dividida. Frases ditas como direitos humanos são direitos de bandidos são cada vez mais comuns. O Brasil está voltando novamente para o mapa da fome e alguns governantes chegam até mesmo ao ponto de negar a existência da fome.
afirmando não ver gente pobre pela rua com físico esquelético. Percebe-se um retrocesso assustador devido aos cortes nos diversos programas sociais, contrariando o princípio constitucional da proibição do retrocesso, que, segundo Ingo Sarlet, está implícito na Constituição e decorre do princípio do Estado democrático e social de direito e do princípio da dignidade da pessoa humana. Podemos afirmar que a crise democrática afeta diretamente o sistema de garantias dos direitos fundamentais e a efetividade das políticas públicas voltadas para a garantia da dignidade da pessoa humana. Com base na leitura do texto orientador e em pesquisas complementares, vamos continuar dialogando com o seu projeto de TCC para debater agora, neste último fórum, sobre as seguintes questões. Letra A. Quais os desafios para a efetividade do ou dos direitos fundamentais que vai abordar como seu objeto de estudo? Letra B. Qual o nível de mobilização social para reivindicá-lo? Letra C. Existem políticas públicas em curso para concretizá-lo? Letra D. Existem julgados do STF para torná-lo efetivo? Em caso positivo, quais? Reafirmamos a importância da participação de todas e todos no fórum. É importante que vocês postem suas contribuições e interajam com entusiasmo. Encerrando a disciplina, convidamos vocês a se organizar em grupos com 6 integrantes, conforme as orientações no plano de aula, para realizar a atividade final da disciplina. Considerando o PNDH3, destaque aspectos relacionados aos seus eixos orientadores para avaliar avanços e retrocessos na implementação do que foi proposto em 2010 e é considerado exemplar pelas Nações Unidas. Ou seja, nós vamos estudar avanços e retrocessos na implementação do PNDH3, que tem os seguintes eixos. Eixo 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil. Eixo 2, desenvolvimento e direitos humanos. Eixo 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Eixo 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Eixo 5, educação e cultura em direitos humanos. Eixo 6, direito à memória e à verdade. Uma observação. Os eixos do PNDH3 foram definidos em torno de temáticas guarda-chuva, ou seja, cada um deles envolve mais de um direito e mais de uma política pública. O grupo deve escolher que aspecto ou aspectos vai destacar para analisar avanços e retrocessos, seguindo o roteiro proposto no texto orientador, ou seja, processo histórico, normatividade a partir da Constituição de 88, quadro atual e desafios para implementação. Reforçando, a atividade deverá ser realizada em 6 grupos com no máximo 6 integrantes. A atividade final será entregue em encontro presencial, impressa e assinada por todos os membros do grupo e deve ser entregue ao docente ou coordenador presente. A orientação sobre a formatação do texto, vocês acessam a unidade 3 no plano de aula e observem a formatação exigida para a atividade final. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso diálogo. Espero que vocês tenham alcançado coletivamente sucesso em nossa caminhada.